Olá pessoal, neste vídeo a gente vai aprender sobre as potencialidades do R. Meu intuito aqui é mostrar a vocês o que é que dá para ser feito, depois a gente começar a aprender. Eu acho que há muito mais sentido em você observar o que é que pode ser feito, o que é que você vai aprender a fazer e depois a gente aplica, tá? Ao invés de ficar mostrando comando, e para quem chegar no final é que vai descobrir o que é feito. A gente vai ver logo o que é que dá para fazer, tá? Então, eu vou começar aqui mostrando a vocês duas interações diferentes. A primeira delas é que a gente vai aprender a fazer logo no começo um script com exemplos, que são comandos que a gente guarda, e o meu script já vai em mais de 400 linhas. Elas têm muitos espaços entre os grupamentos, mas não tem nada demais. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. E aqui eu vou mostrar a vocês como é que a gente utiliza. Eu criei uma base de dados chamada MyData. Na verdade, ela é uma que já vem do próprio R. O R tem algumas bases de dados que nos ajudam muito. Eu vou mostrar a vocês que tem uma chamada Iris. E a base de dados, basicamente, ela já vem numa biblioteca chamada MVA. Se você tentar rodar a biblioteca MVA, não vai funcionar, tá? Porque ela não está instalada. Você vai instalar, eu vou ensinar vocês a instalar essas bibliotecas, mas basicamente quando você está com a biblioteca, você instala com muita facilidade. Mas isso é para depois. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui a vocês a base de dados. Só foi digitar o nome dela, que já vem como se já tivesse armazenada no R. Para você testar suas coisas, já vem com os dados, para você não precisar obter dados todas as vezes. Então, isso são características de uma determinada planta, de uma determinada flor, tá? E aí, pode-se utilizar isso para qualquer coisa. Eu peguei aqui no R e separei somente essas 4 primeiras colunas aqui e chamei de MyData. Tá basicamente aqui em cima. O bom do RStudio é isso, ao invés de mostrar aqui embaixo, ele mostra aqui em cima, ó, tem todas as características. Tem uma extra aqui que é o cluster dela, que eu vou rodar uma análise de cluster aqui para você ver. Mas a gente chega lá. Vamos lá. Então aqui tá uma base de dados genérica que se chama Iris, tá? E no R, por exemplo, se eu quiser separar as 4 primeiras colunas, eu posso fazer somente isso, ó. Iris, e a primeira linha não vai ter, eu quero todas as linhas, então o primeiro espaço é da linha, eu deixo para lá. Eu quero as 4 primeiras colunas, como eu disse, de 0 até 4. E tá a mesma base de dados, só que sem aquela coluna com o nome da espécie. Se eu quiser somente o nome da espécie, só a 5ª coluna, e tá aqui a 5ª coluna. Então vamos voltar aqui para 0 a 4ª coluna, e eu vou chamar de MyData. Então, ao invés de todas as vezes digitar Iris, primeira coluna, primeiro espaço vazio e depois 0 a 4, eu vou chamar de MyData igual a Iris. Pronto, e está aqui criado, ele já atualizou aqui em cima, ó, tá? E aí, o que eu peguei essa base de dados para vocês? Que é um exemplo a vários. Eu quero mostrar algumas coisas que a gente pode fazer aqui. Então, para começar, eu vou mostrar a vocês como fazer uma análise de cluster. Que aqui não é difícil. Só estou folheando aqui o meu script de exemplos. Por exemplo, para dados em painel, tudo que eu preciso é rodar uma função chamada PLM, para vocês terem uma ideia. Então vamos lá para cima, aqui análise fatorial a gente vai fazer também, mas eu quero mostrar a vocês aqui o cluster. Análise de cluster. Bom, eu já configurei aqui, ele já tem os dados com a base de dados chamada MyData, por isso que eu chamei de MyData. Você pode eventualmente colocar o nome que você quiser aqui na sua base de dados, e isso é mudar o nome aqui na função. Eu posso copiar aqui, colar e rodar, ou eu posso daqui direto selecionar os dados, ou nem isso, eu posso selecionar os dados aqui, clicar em Run, e ele já faz isso para mim. Ou eu posso nem selecionar, clicar direto em Run, ele roda a linha toda. E ele criou para mim um dendrograma. Vocês percebam que está salvo aqui para mim.
Eu só precisei aprender isso uma vez, guardei no meu script. E o que parece a princípio muito complicado, a gente só precisa fazer uma vez, tá aqui salvo, vocês vão ter acesso a um script, vocês vão construindo o script de vocês ao longo do tempo. E eu criei o dendrograma aqui, todo criado, todo agrupado. Para quem não conhece, o dendrograma é uma representação gráfica que agrupa pessoas, agrupa indivíduos ou agrupa observações, tá? Aqui estão os agrupamentos. Então a gente percebe pela distância vertical a semelhança. Quanto mais distante, menos semelhante, ou seja, mais diferente. Então a gente tem esse agrupamento de pessoas ou de observações aqui. Na verdade, observações, né? Bem distante dos demais. Então esse grupo aqui é muito diferente. Vamos seguir aqui adiante. Eu vou dar uma melhorada nesse cluster. Eu vou colocar aqui essa linha de comando. Ela me diz aqui, ela agrupa para mim quantos visualmente no cluster, tá? Ela agrupa visualmente o meu dendrograma. Agrupa os grupamentos, tá? Então eu vou botar aqui 5 clusters, eu podia botar quantos eu quisesse. Vou rodar. E vamos pintar isso daqui. Mostrar a vocês como ficou. Tá aqui já pintado, separado. Temos a princípio, se separar 6, 7, 8 clusters, você é que manda. Isso é estatística descritiva, não é inferencial, então você é que define quantos grupamentos vai ter, tá? Se você tivesse dito são 3, ele cortaria aqui, aqui e aqui, tá? Então, como vocês podem ver aqui, border blue, a cor que eu escolho, número de separações, enfim, tudo mais. Como vocês podem ver, eu fiz uma análise de cluster, tendo a base de dados, de uma maneira muito rápida e muito simples. Pouco tempo, já rodei. Se você tiver seu script com exemplos, você vai guardar isso e toda vez que quiser executar, já está lá. Então, é um exemplo de que o R pode ser simples. A gente está fazendo uma análise estatística relativamente sofisticada e não teve nada de muito complicado aqui. Então, vamos fazer uma análise fatorial. Análise fatorial a gente agrupa de uma maneira diferente. A gente não agrupa as observações, a gente agrupa os fatores, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa. Não é adequada essa base de dados, mas o que eu quero que você veja é que dá para rodar análise fatorial, análise de cluster, análise regressiva, sofisticada, sem muita complicação. Vamos rodar isso daqui. Isso daqui é análise fatorial, análise de componentes principais. Eu estou simplesmente rodando aqui, seguindo a sequência. Ó. Ele já botou os componentes aqui, 4 componentes. E eu vou aqui as cargas fatoriais, né, de cada componente. O componente 1, enfim, está com devido agrupamento. Cada um dos componentes está com devido agrupamento. Como eu não quero perder tempo, só quero mostrar a você a potencialidade, eu não vou me estender aqui, tá? E vamos colocar isso daqui. Estão aqui os componentes principais, ó. Se você utilizar a separação na variância 1, né, que é o k-means, você vai ter um componente só a princípio, ou 2, não sei. Enfim, a gente só fez rodar aqui o peso de cada um, né? E por fim, dentro dos componentes, cada um dos objetos. O que eu estou mostrando a vocês? Que dá para fazer isso de maneira rápida e simples. Outro tipo de rotação, tá? Essa é a análise de componentes principais. Aqui eu vou utilizar uma Varimax. Ele diz, não tem nenhuma biblioteca, nenhum pacote chamado Psy. Depois eu vejo isso para vocês, mas enfim, como eu falei, não é o nosso objetivo nesse momento. Provavelmente eu tenho que instalar essa biblioteca. Vamos ver? Não sei nem se está instalado.
Estou instalando uma biblioteca aqui, como vocês viram, deu erro. E aí ele disse que não existia aquela função, tudo que a gente precisou fazer foi instalar a biblioteca. Talvez carregar a biblioteca. Ah não, o erro foi no carregamento, então era isso mesmo, instalar a biblioteca. E ele está instalando a biblioteca. Professor, o que danado é isso de instalar a biblioteca, esse tipo de coisa? Simples. O R tem tanta potencialidade, tanta coisa, que não vem tudo nele. Você tem que instalar como se fosse um agrupamento, um conjunto de funções, que a gente chama de biblioteca, tá? Então, vamos rodar agora de novo. Agora foi. Agora vamos dar uma olhada nessa... Aqui ele já bugou 4 componentes. E aí vamos dar uma olhada. Vamos rodar isso agora. Ele não deu para rodar porque tem 3 fatores são muito para 4 variáveis, então a gente vai tentar com menos fatores. Deixa eu ver se foi no fit que deu erro. Foi. Vamos tentar com 2 fatores para ver se roda. Não deu. É porque a análise de componentes principais, ela agrupa não as observações, mas se fosse um questionário, as perguntas. Então ela agruparia em um questionário não as pessoas, mas as perguntas. Por isso que ele está reclamando aqui, ele está dizendo não dá para fazer 2 fatores com 4 variáveis. Então por isso que não deu para a gente rodar. Mas enfim, a gente vai rodar no futuro, depois vocês vão ver como é que faz. E a análise de componentes principais rodou. Então o que a gente fez? Eu mostrei a vocês como roda uma análise de cluster, eu mostrei a vocês como roda uma análise fatorial, uma análise de componentes principais, para ser mais preciso. E se eu quisesse rodar com outra base de dados, obviamente, dados em painel, eu também poderia utilizar esse comando aqui que se chama PLM, da biblioteca PLM. Então, muito simples de fazer, tá? Isso tudo pronto, pessoal. Eu vou mostrar a vocês, eu mostrei a vocês como é que eu rodo dados estatísticos de maneira muito simples. Repetindo, foi somente executar uns 3 ou 4 comandos que eu já tinha guardados no meu caderninho de exemplos aqui, tá? Agora eu quero mostrar outra coisa a vocês, que é até divertido, eu fiz uma vez para me divertir, e vou mostrar a vocês o que eu fiz aqui. Bom, vamos lá. Eu vou pegar uma base de dados. A base de dados eu chamei de quina, porque eu vou pegar os dados da quina. Repetindo aqui tudo que eu fiz, se eu quiser pegar uma base de dados, eu sempre salvo em CSV, eu prefiro fazer isso. E eu abro aqui a base de dados, não se preocupem com isso, vocês vão aprender a fazer isso também. E eu tenho aqui nesse arquivo todos os resultados da quina, desde o primeiro. Então eu tenho uma quantidade absurda de dados aqui, se não me engano, mais de 5.000 resultados da loteria, da quina. E esse arquivo está disponível para download no site da Caixa Econômica. Você vai lá em loteria, você baixa todos os resultados aqui de todos os sorteios desde o início da década de 90, quando começou, tá? Então eu vou importar essa base de dados e aqui ele já me dá um preview, já me mostra mais ou menos como é. A primeira dezena sorteada foi 25, 45, 60, 76, 79, enfim. Eu tenho uma base de dados bem grande. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o tamanho disso daqui. Quina. Eu quero da primeira coluna. 5.204 observações. É o que eu tenho. 5.204 linhas, 5.204 observações, 5.204 resultados, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu criei um aplicativozinho que ele faz uma brincadeira aqui para mim. E eu basicamente vou rodar, tá? Ele pega essa base de dados e na prática eu vou botar aqui para rodar e vou explicar a vocês o que é que faz. Bom, o que esse aplicativo faz? Vocês vão ver que está vermelhinho aqui. Quando está vermelhinho nessa parte aqui, significa que ele está rodando, o computador está lá no máximo, trabalhando para devolver os resultados aí do que eu quero fazer. Então são funções que demoram muito, exigem muita capacidade computacional, como vocês estão vendo. Esse estou utilizando aqui um Core i7 de 7ª geração e ele está rodando aqui.
E o que esse aplicativo faz, pessoal? Eu montei um aplicativo que basicamente, um script na verdade, que pega todos os números da quina e vê quantas vezes cada número demorou para ser sorteado. Então imagine que um número passou 10 rodadas sem ser sorteado, aí é armazenado que ele passou 10 rodadas sem ser sorteado. Outro número passou 20 rodadas sem ser sorteado, então esse número passou essas 20 rodadas sem ser sorteado, ele fica registrado isso. Então ele está registrando de todos os números durante os 5.200 e monta uma espécie de distribuição de frequência para mim. Na última vez que eu utilizei esse arquivo foi em 8 de fevereiro de 2020, então eu esqueci de alterar o nome do arquivo aqui. De qualquer forma eu vou pegar o nome do arquivo e a gente vai... não é a data de hoje, tá? Faz um tempo que eu já rodei isso, mas deixa eu mostrar a vocês. Foi... Deixa eu ver de novo. Quina 080220. Quina 080220. Esse daqui. Então, vamos dar uma olhada. Eu não quero esse aplicativo. Volta para lá. Vou pegar de novo. Vou abrir com o editor de texto. Tá aqui. Deixa eu diminuir isso. Botar aqui na tela. Pessoal, basicamente eu tenho uma primeira contagem que é 47 rodadas sem sair um número. Ocorre mais de 47 rodadas sem sair o número só em 5% dos casos. Mais de 72 rodadas sem sair o número só em 1% dos casos. E na média metade dos números saem até 11 vezes. Então, foi uma brincadeira que eu fiz aqui mostrando o seguinte. Eu tenho quanto tempo cada número demorou a ser sorteado desde a década de 90, dos 5.200 casos. E, basicamente, eu montei uma distribuição de frequência que contasse para mim. E ele diz o seguinte, olha, 99% dos casos o número é sorteado em até 72 vezes, 72 rodadas, 72 sorteios. E 95% dos casos em até 47 rodadas o número era sorteado. O que eu fiz isso? Para fazer uma brincadeira aqui, ele me diz a dezena, 1, 2, 3, 4, 5, e o tempo sem ser sorteada. O tempo do último jogo, né? Então, faz 3 jogos que o número 1 não sai, 23 jogos que o número 4 não sai, só que eu sei que mais de 72 vezes só 1% dos casos. Então eu vou procurar qualquer número que tenha mais de 72, 71 ou 72? 72. Mais de 72 vezes. O número 67 está 126 rodadas sem ser sorteado, então a probabilidade dele sair é alta, na minha opinião um pouco mais alta. Obviamente ele pode passar 500 rodadas sem ser sorteado, é estatisticamente válido e não tem nada demais, tá? Ele pode ser sorteado na próxima também, pode passar mais 50 vezes sem ser sorteado, isso é natural. Mas o mais importante que eu quero mostrar a vocês aqui é que esse número está muito tempo sem ser sorteado. Então se eu fosse apostar, eu apostaria nele neste momento, tá? Ele pode ser sorteado amanhã, conforme eu acabei de avisar. Deixa eu dar um ajuste aqui na janela para mostrar a vocês. Os outros números não tem nada demais. Então, essa brincadeira que eu fiz aqui, o tempo sem ser sorteado e quanto tempo em média para ser sorteado ou não, eu deixei aqui para vocês só para mostrar a potencialidade do R. Por um lado, a gente viu como rodar análise cluster, como rodar análise fatorial, esse tipo de coisa. Depois a gente vai aprender a fazer regressão, mas eu também mostrei a vocês que ele pode fazer algo diferente, pode combinar números, pode executar determinadas operações por muito tempo, ou fazer muitas operações, e assim a gente tem tanta potencialidade do ponto de vista estatístico, quanto a potencialidade do ponto de vista de ajuste
dos dados. Então a gente vai aprender, por exemplo, que dá para fazer muito mais coisa com R do que dá com uma planilha eletrônica como o Excel. Por quê? Porque ele tem um loop, eu posso botar uma determinada operação para ser repetida durante 5.000, 10.000, 15.000 vezes numa boa no R. E isso não é possível numa planilha eletrônica. Então, pessoal, eu quis mostrar com esse vídeo a potencialidade dessa ferramenta estatística, tá? Você vai ser capaz tanto de ajustar os dados, de organizar os dados, quanto de fazer o tipo de operação. E só para concluir, aconteceu isso na execução da minha tese. Se eu fosse ajustar os dados em uma planilha, demoraria alguns meses. E no R eu passei 1 dia e meio montando os comandos e mais uns 40 segundos ele rodando os dados, tinha 15.000 observações. E em 40 segundos foi feito o trabalho de 2 meses, tudo que eu precisei fazer foi aprender a utilizar essa ferramenta. E eu vou mostrar a vocês, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo, para mostrar todas essas potencialidades, foi um pouco maior do que o padrão, mas em breve nós teremos como executar cada uma dessas operações.